Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado. Antes de começarmos o comentário de sábado, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, o Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões. Agradeço a todos os anjos guardiões. Peço o objetivo, né, desse comentário de sábado é levar uma informação, né, para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação, né? Envio vibrações positivas de cura para os enfermos. Peço peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a passagem da vida material para a vida espiritual. Peço para cada um paz, luz, consciência, perdão. Peço envio vibrações positivas para os sofredores, necessitados, inadimplentes. Peço paz, né, para todos os países, né, do planeta Terra, paz para o planeta, todos os planetas, né, paz para o universo, paz para o Brasil, paz para o Rio de Janeiro, paz para o presidente Lula, paz para o presidente Trump, paz para os Estados Unidos, né, paz entre os Estados Unidos e Venezuela, paz para o presidente Maduro, paz para a Rússia, Ucrânia, paz ali para todos ali do Oriente Médio. Eu peço vibrações positivas para os idosos, né? Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Eu vou citar 3 itens. O primeiro item é que o espírito um casal se amava, né? E o pai da moça não queria o romance deles. Então eles desmancharam o romance, né? Então, como cada um aí foi cada um viver a sua vida, como cada um retorna para o mundo espiritual, eles retornaram também e lá se encontraram. Outro item que o Mestre Jesus de Nazaré envia missionários para nos ajudar no nosso processo evolutivo. Cito 2 exemplos, né? O espírito do Paulo de Tarso veio na última encarnação como Martinho Lutero. O espírito da Maria Madalena veio na última encarnação como Madre Teresa de Calcutá. Outro item que André Luiz nos fala que a eutanásia mata o corpo físico, deixa esse corpo, deixa o espírito preso a esse corpo. E a eutanásia também mata as células do perispírito. Então a eutanásia não serve para nada por espírito, né? Quem tem o livro, estude. Quem não tem e possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. Eu vou, o comentário de hoje que nós temos trilhões de células, né? Mas antes eu vou passar um pequeno vídeo aqui e depois eu vou explicar sobre o vídeo, né? Tudo bem? De que não havia que eu já velho para fora pode ser pervertida e escravizadas ao nosso domínio. Eu já disse aqui que é só para a gente saber quantas células estão sob o nosso comando, basta se multiplicar cada quilo do nosso corpo por 1 trilhão de células. E aí nós vamos chegar à conta, né? Tem muita gente rindo aí, mas não precisa me contar quantas são.
É só fazer a conta. Cada quilo, um trilhão de células. Então, essa escolha nossa vai influenciar o direcionamento celular. Qual escolha? Então, vamos entender isso aqui. Então, Geraldinho, que eu mostrei agora para vocês, né, está palestrando, fazendo uma palestra, está falando sobre células. Ele representa a casa, né, do Chico Xavier, né, a casa do Chico Xavier, né. Então ele falou que nós temos trilhões de células, né. Então ele traz a fórmula para a gente como calcular, fazer o cálculo das nossas células. Então o cálculo é o seguinte: a quantidade de quilos que você tem vezes 1 trilhão. Então se você vai, como é que funciona isso? Eu vou citar exemplo. Agora no momento eu tô com 60 quilos, mas quando eu chego a 60 quilos eu procuro baixar o que eu posso baixar, né, de quilos, né? Aí eu vou para 59, para 58, 57. Então, se eu cheguei a 57, eu vou multiplicar 57 quilos vezes 1 trilhão, que vai dar 57 trilhões. Se eu estou com 58 quilos, eu vou multiplicar 58 vezes 1 trilhão, que vai dar 58 trilhões. E se eu estou com 59 quilos, eu vou multiplicar 59 vezes 1 trilhão, que vai dar 59 trilhões. E se eu tiver com 60 quilos, eu vou multiplicar 60 vezes 1 trilhão, que vai dar 60 trilhões. Né? E por isso que cada um tem quantidade de células diferenciada um do outro, porque cada um tem um peso diferente. E aí vai ter quantidade de células diferenciada. Agora, o que acontece com isso tudo também? Nós temos trilhões de células. Cada célula nossa, nós estamos animando um princípio inteligente que é o espírito, né? Então, cada célula é um princípio inteligente, né? Então, nosso espírito, ele que dá o comando para nossas células, né? Para o nosso cérebro, e o cérebro vai direcionando o nosso pensamento, as nossas atitudes, né? O que acontece? Nós conseguimos nos curar, né? Essa cura que nós vamos conseguir, ela vem através dos méritos e através do nosso conhecimento, né? Então, no caso aí, ele cita aí no vídeo, né, do Chico Xavier, né? Que o Chico Xavier, o que ele fazia? Ele conseguiu, por causa da mediunidade dele, que ele já sabia, ele conseguiu modificar a célula dele. Então ele conseguiu não ser pai. Por quê? Não é nada contra ele ser pai, mas se ele fosse pai, tivesse filhos, ele ia ter problema com a mediunidade dele, porque ele já tinha problema, porque ele era um médico com vários gêneros, né? E elas estavam bem avançadas ali para ele. Então isso é prejudicar ele. Então ele não teve relacionamento com mulheres, tá? Ele não teve filhos. Então ele se dedicou bastante ao trabalho que ele veio fazer. Jesus foi um deles, né? Que chegou no planeta, aqui, encarnou, não teve filhos, né? Porque ele tinha um trabalho para fazer, né, naquele momento. Outro item que a gente tem que focar, né, como eu coloquei anteriormente, que como funciona tudo isso? A gente vai entender o seguinte: nós temos os corpos, vamos entender do perispírito para cá. Do perispírito, né, tudo que nós fazemos, fazemos de certo ou errado, isso é jogado para o perispírito, fica lá guardado, né? E então o perispírito, o espírito,
ele está preso ao cordão de prata aqui em cima, né? No meio da cabeça, no chakra coronário. Então, o cordão de prata. E aí, nós temos outro corpo chamado duplo etérico, que ele faz essa intermediação entre o corpo físico e o perispírito. Então, tudo que se passa da gente é passado pelo duplo etérico, o duplo etérico passar para o perispírito para deixar lá guardado. E de lá para cá vem. Então, se a gente faz as coisas erradas, né, essas coisas erradas elas vão se transformar em doenças, né, problema de necessidades nós passarmos aqui, né? Quando chega a hora, vem lá do perispírito. Então vamos supor, então a pessoa ela cometeu muito mal, mas ela vai ter que passar agora, esse mal dela se caracterizou o quê? Numa enfermidade, num câncer, né? Vou botar assim para a gente entender melhor. O que vai acontecer? Né? Esse mal que foi feito, ele vai se tornar um enfermiço negativo. Esse enfermiço negativo, ele vai passar como conta-gotas, passando pelo duplo etérico, passando pelos chakras, né? O nosso chakra, o chakra coronário, e daí vai ser distribuído. Aí vai esse conta-gota vai contaminar as células boas, né? Essas células para ficar ruim, para provocar o câncer, né? Então, quem tem quem está muito evoluído, né, ele vai conseguir modificar suas células dele. Ou se ele se aprofunda demais, né, em relação de elevar sua moral, ele talvez nem tenha isso, né? Então, por isso que tem muita gente que tem um câncer, que às vezes a medicina dá como assim, dá alguns meses para ele, e ele consegue se libertar, né? Porque ele tem méritos para isso. E esses méritos vão fazer o quê? Às vezes tem um procedimento de um espírito que chega ali que faz aquela mudança nas células dele também, né? Tem isso também, né? O Divaldo, ele já teve muito espírito que mudou alguma coisa nele, né? E ele ficou bom. Problema do coração, né? Então, isso aí acontece. Também vem um espírito ali que muda aquelas células. Ou se ele está com a mente muito positiva, aquela pessoa, ele vai conseguir fazer mudança nas suas células, né? Então, quer ver uma coisa que é mais fácil da gente entender? O resfriado, né? Tirando o coronavírus, o resfriado. Nós conseguimos. Aí tem pessoas que às vezes não tomam nenhum remédio, fica curado, né? Porque é uma coisa bem pequena mesmo, né? O resfriado é pequeno. Então, essas doenças graves funcionam dessa forma. A pessoa só vai conseguir se livrar dela na questão moral, porque um câncer, ele pode ter uma cura parcial, uma cura total, né? Tem pessoas que ficam assim, eu já ouvi isso. Aí eu fiz uma vez uma prece, mais umas pessoas, fazendo prece com uma moça que ela pediu pra gente, que ela estava com câncer, né? Então ela foi internada e 2 semanas depois ela tem alta do hospital e fala que saiu de lá curada. E eu vim agradecer pelas preces, mas ela abusou. Você não pode abusar, né? Porque a cura dela não foi uma cura total, foi parcial. Naquele momento ela estava curada, porque o câncer, por isso que às vezes o câncer ele é parcial, a pessoa não pode abusar, né? Tem que ter mais ou menos 5 anos, né, para um médico falar, não, está curado definitivamente, que é a cura total, né? Então, antes alguns meses ela começou a abusar, né? Começou a falar coisas que não deveria falar. Então ela se modificou porque ela achava que estava boa, aí voltou de novo o câncer. Porque a dela, nesse período, ela não foi uma cura, foi uma cura parcial. E ela tinha que praticar mais o amor, né, ao próximo, que ela não fazia mais caridade, né? Apesar que a caridade que ela fez, talvez só deu aquela cura para ela, mas ela não levou mais coisa adiante. Eu expliquei isso para ela, né?
Então aí tudo é uma mudança celular, né? As células delas ruins foi transferida para as células boas, né? E nós conseguimos isso num curto período, né, ela se curar, mas ela tinha que dar mais tempo para ela, a problemática também da alimentação, de fazer as atitudes dela serem mais ligadas ao bem, né, sem ódio no coração. Então, são de coisas que dificultou para ela, né? Então é isso. Então o nosso problema celular, nosso problema de doença está em relação aí à moral, né? Quanto mais a moral elevada, você não tem esses problemas. Você vai ter problemas, não vai ter esses problemas graves, né, de doença. E quando você tiver alguma coisa, você vai ter condição de se curar, né, chamada autocura, né, através dessas células modificando, ou o espírito, que acontece isso também. Você tem muita ligação com ele. Isso aconteceu com o Divaldo. Divaldo encontrou uma senhora, estava com filho, né, e essa senhora estava com tuberculose, sei lá, na época, e ela não podia andar direito. Ele segurou ele, ela abraçou, levou para casa dela, mas ela era maltratada pelo filho. O Divaldo alugou um quarto para ela morar lá, então ela ficou lá. E depois o Divaldo, ela começou a cuidar dela, ficou boa, melhor. Depois o Divaldo descobriu que ela tinha sido uma embaixatriz brasileira e foi uma mulher rica, mas por decadência ela chegou naquele estado lá dela. E ele cuidou dela durante 6 meses, foi cuidando dela. E aí ela morreu nos braços dele. Quando passou acho que uns 6 meses de novo, o Divaldo lá numa cama, o médico tinha dado ele como morto, né? E ela, de problema de coração, e ela foi lá, trocou uma válvula do coração dele, né? Ela materializou essa válvula, tirou a velha e colocou a nova, e ele ficou curado, né? E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Que tem espírito que tem alguma afinidade conosco, uma gratidão conosco, que ele vem te ajudar, ele vem te curar, né, na sua necessidade. Então é nesse contexto que eu estou falando aí. Então eu não tenho mais nada para falar, né, sobre o tema de hoje, né? E o próximo tema eu vou escolher ainda pro próximo sábado. Então é isso. Então não tenho mais nada para falar. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um comentário de sábado, né? O objetivo foi atingido, eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.